Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Oi, gente. Boa tarde. Eu sou Beco Lipe, sou um dos realizadores da segunda Mostra Literária de Salvador, juntamente com Helena Nascimento, do projeto Que Tem Atrás da Porta, Lorena Ribeiro, do Passos Entre Linhas, e Rebeca Lisboa, da Comunicação Empática. Gostaria de dar as boas-vindas para todos e todas e falar um pouquinho do evento. A primeira edição da mostra aconteceu no ano passado, de forma presencial, com mesas de bate-papo, oficinas, sarau e feira literária, com o tema de literatura on e offline. Este ano, em meio à pandemia de saúde, trazemos um mote desta edição, como mote desta edição, inovação e conexão, literatura em tempos de pandemia. O evento cresceu e teremos 3 dias, né? Estamos no segundo dia, com 24 horas de atividade. São 16 espaços, 7 mesas, 3 oficinas, uma aula aberta, 2 contações de histórias, um sarau literário e 8 lançamentos de livros. Isso não seria possível se não fosse o apoio dos parceiros do Duit, Pali, Quântica Comunicação e AGL Assessoria de Imprensa. Principalmente dos mais de 45 escritores, artistas, poetas e todo mundo que está compondo esse evento, que acreditaram no movimento literário e tornaram isso possível. Os links de cada convidado da programação estão no nosso site do evento da Mostra Literária, e vocês podem conhecer o trabalho de todos, contribuir e divulgar suas publicações. Consumir, viu, gente? Muito obrigado a vocês que estão construindo esse espaço com a gente. O evento é 100% online e as inscrições continuam abertas até o último dia e que podem ser realizadas através do mostraliterariassa.com.br. Sigam a gente no Instagram, @mostraliterariassa. Agora, nós daremos início à roda de conversa com o tema Reverberando a Literatura, Influenciadores Digitais, que será mediada por mim e composta por Edgar Aberhusen. Edgar aqui. Edgar, falei certo? Oi, gente. Falou certo. Ele só assusta, mas é simples. Lorena Ribeiro, que está com a gente aqui na organização. A amiga tá desligado o microfone. Oi. Não, eu tava sem falar mesmo. Oi, gente. Ai, Rosário. E Tiago Valente. Oi, pessoal. Oi, todo mundo. Eu quero agradecer, né, a todo mundo que está aqui com a gente. E agora eu quero que vocês, por gentileza, se apresentem, de preferência em ordem alfabética, né? Ou então, como está aqui, está todo mundo assim, Lori, Edgar, Thiago, sim. Tá todo mundo assim? Pronto, então pode ser nessa ordem e fica direitinho para todo mundo, tá bom? Então a segundinha ficou a primeirinha, olha só. Então, eu sou Lorena Ribeiro, sou idealizadora do projeto Passos Entre Linhas, no Instagram e no YouTube. Estou aqui nessa mesa para representar, né, o YouTube, com a produção de conteúdo literário. A gente fala lá, eu falo a gente porque o Passos Entre Linhas somos eu e mais Rafael Rocha, que idealizou o projeto junto comigo. Tenho uma parceria também com Tainá Cerqueira, com o projeto Entre Escritas, que é um clube de escrita criativa que a gente tem também no Passos Entre Linhas. Então, o Passos Entre Linhas não sou só eu. Nós falamos sobre literatura, principalmente literatura nacional, com foco na literatura negra. E acho que é isso. Agora, em outubro, começando hoje, em parceria com o Deco Lipe, do Primeira Orelha, a gente está começando a Maratona de Herê, que tem como objetivo divulgar literatura infantil, então já fica a dica aí. E é isso. Obrigada. Serão 12 dias de maratona, começando hoje, indo até o dia 21. E também sou escritora, mas aí a gente fala sobre isso mais pra frente. Vou só mostrar rapidinho o Divertido Glossário da Jana, que é meu primeiro livro.
Pode falar, Edgar. Então, eu sou Edgar Beusen, sou escritor que nasceu no Recôncavo Baiano, fui criado no Recôncavo Baiano, e por conta de uma demanda acadêmica, um trabalho da Faculdade de Jornalismo, nasceu o perfil no Instagram para estudar esse movimento das redes sociais, né? Esse posicionamento da literatura nas redes sociais. Em 2016, que na Europa e nos Estados Unidos já começava a surgir autores em listas de livros mais vendidos que divulgavam seus trabalhos nas redes sociais, e a gente queria entender como é que estava funcionando isso aqui no Brasil. E aí a professora Aline Lins sugeriu que eu criasse o perfil, já que eu fazia parte do grupo de pesquisa de jornalismo literário sobre Fernando Pessoa. Ela disse, mas no final das reuniões você apresenta sempre alguma coisa sua bacana, porque você não cria um perfil e coloca esses textos lá? E aí surgiu o Fotocitando na época, que virou hoje o perfil Edgar Abeusen, e desse perfil já lancei 3 livros, o terceiro está aqui, que eu acredito na sua capacidade de superar, pela editora Planeta, e aí eu estou caminhando, né, estudando também essa questão das redes sociais, de como ela pode ajudar a fomentar a literatura e os eventos literários. Agora, vou eu? Beleza. Oi, pessoal, eu sou o Thiago Valente, eu crio conteúdo sobre literatura no TikTok, que é uma rede social que geralmente as pessoas não associam tanto à literatura, mas eu tenho esse desafio de apresentar para o público lá, que é um público mais jovem, um pouquinho sobre as coisas que eu leio, um pouquinho da minha vida também, e dentro desse contexto tal, eu criei uma série que se chama Resumos de Livros, em que eu me desafio toda semana a resumir as histórias dos livros que eu leio em 30 segundos, em pequenas encenações e tal. Crio conteúdo e agora enfim, vou falar sobre isso um pouco mais pra frente, mas também para o Instagram, além de ter todo o conteúdo que eu faço no TikTok lá. Além disso, sou escritor, sou mestrando em letras também, e é isso. Amor. O áudio de Nai tá bom para vocês? Tá falhando aqui também. Tá falhando, Nai. O áudio de Nai tá falhando. Enquanto Nai ajusta, ela retorna daqui a pouco. Então, vou fazer uma pergunta. Quando ela chegar, a gente repete para ela, para que a gente dê continuidade, tá bem? Então, a primeira pergunta, Edgar acabou respondendo um pouquinho, mas é bacana a gente falar isso de forma geral. Por que falar de literatura dentro da internet? Vai seguir a ordem ou eu posso? Pode ir, Edgar. Tranquilo. Tá. Não, então, o meu perfil, especificamente, ele surgiu justamente para entender como é que estava funcionando isso, né? O Instagram, por exemplo, uma rede que em 2016 estava começando aqui no Brasil a surgir as musas fitness, os blogs de alimentação saudável, de culinária, e selfies, e comédia, né? Comediantes surgindo através não só do YouTube, mas migrando um pouco para o Instagram. E aí a gente queria entender, né, o grupo de pesquisa queria entender justamente onde é que estava a literatura nesse meio, né? Como falar de literatura nesse meio. E aí eu descobri uma porrada de gente fazendo já em 2016 o trabalho no Instagram, o Matheus Rocha, Neologismo de Feira de Santana, o Zac Magiese, o Gustavo Lacombe, o Rafa Magalhães precisava escrever, todos esses já vendendo livro, já alguns já com a editora, né, já vendendo livro independente também por editora. E aí eu queria estudar essa galera e minha professora me sugeriu que eu começasse com o meu perfil, que era o Fotocitando, né, criasse um perfil para poder fazer esse estudo. Aí o que aconteceu? A professora ela passou um doutorado no meio da pesquisa, em Portugal, teve que viajar às pressas,
praticamente largou a matéria, né? E sabe como é faculdade federal, não substitui assim da noite para o dia. Tem que ter concurso de professor substituto, e a pesquisa acabou não sendo finalizada, e eu continuei com o perfil. E continuei, e tenho visto, nos últimos anos, fazendo esse trabalho de escrever, de vender livro através das redes sociais, divulgar meu trabalho literário através das redes sociais, que a literatura que nasce nas redes tem fomentado também eventos literários. Ano passado eu estive na Bienal do Rio e participei de algumas mesas onde o pessoal da organização dizia como a internet tem ajudado a lotar feiras literárias pelo Brasil. A Feira de Paraty, não é, que ainda resistiu um pouco a essa coisa de colocar a galera da internet, não é? Mas, assim, ano passado já abriu mais um campo, a Flickr, não é? Que já criou a geração Flickr no ano passado, quer dizer, abrindo espaço para a galera que usa as plataformas digitais. E as bienais pelo Brasil, né? Tive também na Bienal de Alagoas, que teve essa mesma discussão, mostrando da importância, porque se hoje as pessoas ficam muito tempo na internet, no celular, nas redes sociais, por que não apresentar esses leitores, essas pessoas, a literatura, a leitura, o livro? Quantas pessoas vão nos meus lançamentos físicos, quando podia fazer lançamento físico, e com 30, 35 anos, 40 anos, dizia, olha, é o primeiro livro que eu estou comprando, é o primeiro livro da minha vida que eu estou aqui, é o primeiro lançamento de um livro que eu estou vindo. Então, a importância das redes, de usar as redes para fazer esse trabalho, de divulgar, e um pouco independente também, né? Porque você acaba democratizando não só o acesso ao conteúdo, como a criação de conteúdo, né? Então, acho muito bacana essa importância no meio desse caos que passa o mercado literário, né, que a gente estava conversando um pouco antes de entrar. E no meio desse caos que passa o mercado literário, você vê a internet está aí fomentando e dando esse respiro, né, para o mercado editorial também. Pode quer falar? Então, você fez a pergunta, né, do porquê produzir conteúdo literário na internet. Eu acredito. Na verdade, por que falar de literatura, né, na internet? Porque, como o Edgar falou, né, que tem tantas musas fitness, não sei o que, e a gente escolheu literatura, né? É isso, na verdade, eu não falei, Tiago falou que ele é mestrando em letras, eu sou formada também em letras, estou fazendo doutorado em língua e cultura, e aí todo mundo pergunta, nossa, mas você é de linguística e você fala de literatura, como assim? Mas a gente pode sim, tá, gente? Estudar, se especializar em uma coisa e estudar outra tranquilamente. Então, eu sempre curti falar sobre literatura e me empolguei muito quando eu vi os booktubers, né, que são os produtores de conteúdos literário no YouTube, porque eu acho incrível essa coisa de você falar sobre livros que você gosta com as pessoas assim ao vivo, não é ao vivo, mas assim, meio que cara a cara, a pessoa tá te vendo falar sobre e pode comentar e trocar, e eu acho que a internet é um meio muito bacana para poder te proporcionar isso. Então acho bacana a gente falar sobre literatura na internet por conta dessas trocas, né, dessa troca eu queria falar intelectual, mas eu não quero dizer que as outras produções não são intelectuais, então não. Enfim, é bacana você ter esse espaço também mais descontraído, porque falava-se muito sobre livro, ainda fala-se, né, muito sobre livro e leitura como algo maçante, como algo para ser feito em casa, sozinho, no silêncio, e só quem lê tem que ler aqueles livrões grandões e não sei o que, aquela coisa toda. Então eu acho que com a produção de conteúdo sobre livros, né, nesse ambiente que é tão diverso e tão não é formal, tão informal, deixa as pessoas mais à vontade para poder irem buscar as coisas que elas mais gostam. A gente fala muito sobre e-book hoje em dia. E aí as pessoas estão entendendo que e-book é leitura sim, é livro sim, e muito por conta desse movimento virtual, né? Então acho que isso tem uma grande importância. Principalmente, eu acredito que tem grande importância para as pessoas mais velhas. Chegou recentemente
um rapaz mais velho, né, falar comigo sobre o clube de leitura, do Passos Entre Linhas e tal. E eu achei isso incrível. Ele falou que ele não tem muito traquejo com a internet, mas queria aprender. Mas eu acho que atinge muito mais o público jovem, né? Que é justamente a galera que sofre essa pressão de você precisa ler porque você precisa estudar, porque você precisa. E aí quando o jovem, a criança, pega um e-book de poucas páginas e termina e faz, nossa, curti, hein? Gostei daquela dica de Decolip no Primeiro Orelha. Ah, vou lá ver mais coisas na Amazon. Ah, vou lá, então vou passar para o livro físico. E isso é muito bacana. E você fala, e aí quando você terminar de falar, a Nai se apresenta e já pega a oportunidade. Beleza. Bom, como eu falei, eu crio conteúdo sobre literatura no TikTok, mas eu entrei a primeira vez na plataforma foi porque eu vi que estavam rolando alguns filtros de Natal por lá, alguns efeitos tal, e eu tinha acabado de lançar aquele que já aproveita para fazer a propaganda, O Resgate de Natal, que é o meu primeiro livro. Então, eu entrei principalmente para usar os recursos que tinham lá e passar para as minhas outras redes, passar para o Instagram, passar para o Facebook, enfim. E até então tudo era muito das minhas relações mais diretas, assim. Todas as minhas redes tinham só minhas famílias, meus amigos, tal. Não era aberto. Era aberto, mas não alcançava essas pessoas que eu não conhecia. E aí quando eu entrei no TikTok, comecei a fazer alguns vídeos, tal. O TikTok já tem um algoritmo e uma interface completamente diferente das outras redes, porque ele não distribui só para sua bolha o seu conteúdo. Então, justamente, a ideia dele é distribuir para muitas pessoas e fazer rodar o seu vídeo para quem possa se interessar ali. E quando eu vi que esses vídeos estavam alcançando um público que, primeiro, era o público para quem eu escrevia, porque era uma galera um pouco mais jovem do que nas minhas outras redes sociais e tal, eu fiquei muito interessado e continuei produzindo conteúdo para lá, mas esse conteúdo que eu fazia não era sobre literatura. Primeiro, porque ninguém fazia conteúdo sobre literatura no TikTok, e segundo, porque eu estava entendendo ali como é que funcionava tal. Então eu passei o finalzinho de 2018 e o ano inteiro de 2019 criando conteúdo lá pro TikTok todos os dias tal, sobre comédia, sobre a minha vida, tinha dancinha no meio, enfim, essas coisas que a gente está acostumado a ver lá pelo aplicativo, mas eu não estava exatamente feliz com aquilo que eu estava fazendo, e porque, enfim, é muito trabalho produzir conteúdo, acho que todo mundo aqui sabe disso, sabe o trampo que é fazer vídeo com a frequência que a gente faz. Então, eu acho que é importante a gente estar feliz com aquilo que a gente faz e se sentir realizado antes de tudo. E eu não estava sentindo isso, e, enfim, o TikTok era muito menor, então a gente tinha muito acesso ao pessoal ali do próprio aplicativo, a equipe e tal, e conversando com um desses caras do TikTok, ele conversou comigo sobre a importância de ter um propósito naquilo que eu estava fazendo e de como meu conteúdo devia refletir a minha vida e devia ser o mais verdadeiro possível e, enfim, ter aquilo que eu amo no meu conteúdo. E acho que eu não tenho uma paixão maior que livros, talvez Taylor Swift se compare, mas enfim, depois eu tento fazer essa conta. Mas os livros são realmente a grande paixão que eu sempre tive. E aí eu decidi arriscar e começar a postar alguns vídeos sobre literatura para ver como é que ia dar e tal. Só que primeiro, como não tinha ninguém fazendo esse tipo de conteúdo, eu tive que tentar inventar o que eu conseguiria fazer sobre literatura no tempo restrito que eu tinha ali. Geralmente os vídeos do TikTok têm entre 15 a 30 segundos lá, por mais que a gente possa fazer vídeos de até 1 minuto, é muito difícil você encontrar um vídeo de 1 minuto, então eu fui me descobrindo, assim, o que eu conseguia fazer nessas limitações e tal, e o primeiro vídeo que eu postei já foi dessa, não era uma série ainda, mas já tinha esse formato de resumir livros, que foi o Dom Casmurro, e foi surreal, assim, porque num dia ele teve 100 mil visualizações e o pessoal ficou super interessado e todo mundo comentou sobre como era interessante ver uma obra que parecia um pouco, que sempre pareceu meio chata e inacessível ali quando você está vendo na escola e parece aquela coisa entediante e tal, e ver isso numa outra roupagem, numa outra interpretação e tal,
fez com que a galera se interessasse por não só por esse livro, mas por ir conhecendo outros livros através do meu conteúdo. Então, desde o final de 2019 até hoje, eu venho fazendo conteúdo só sobre literatura no TikTok, quase que diariamente e tal, e agora passando isso para o Instagram também. E eu fico muito feliz de... Nossa, eu esqueci completamente qual é a pergunta. Por que falar sobre livros na internet, né? Eu acho que é isso, justamente para passar essa minha paixão para as pessoas, mas no meu caso em específico, é para mostrar para o pessoal jovem que está ali no TikTok vendo os conteúdos, os vídeos que são um pouco mais frequentes, que a literatura também pode ser encarada com essa descontração, por exemplo, com a qual a gente fala sobre séries ou sobre filmes, que não precisa ter esse peso que muitas vezes a escola coloca, ou o vestibular, ou essa pressão que a gente tem por ler, enfim, ler livros mais cabeça, tal, e pode ser uma atividade super gostosa. Então a minha maior motivação é essa, no fim das contas. Tiago, tem uma pergunta de Vera, aproveitar que você já está falando, para justamente você responder aqui. De Vera Cerqueira. Qual a temática desse livro? Do meu livro? O Resgate de Natal? Será? Eu Acho que sim, né? Que sim, foi na hora. O Resgate de Natal é uma aventura adolescente. O protagonista ele está cuidando dos irmãos dele enquanto a família dele não chega para a véspera de Natal. E acontece que um desses irmãos, o menorzinho, coloca fogo na árvore de Natal. E ele prometeu para os pais que não ia dar nada de errado ali. Tinham alguns acordos entre eles. E ele tem o desafio de tentar conseguir uma árvore de Natal nova até os pais dele chegarem em casa, mas assim, ele não tem dinheiro, ele não sabe exatamente o que fazer, e ele vai se envolver em grandes confusões do barulho nessa turminha da pesada, com o Resgate de Natal. Então, essa história tem, no meu Instagram tem o link para vocês encontrarem esse e os meus outros livros. É isso. Vera não é Cerqueira, é Coqueiro. Foi Vera Coqueira que perguntou. E tem aqui um elogio de Valéria, dizendo que conheci você pelo TikTok e agora te segue nas outras redes, em todas as redes sociais possíveis, que gosta muito do seu conteúdo. Obrigado, Valéria, muito obrigado, de verdade, obrigado por me acompanhar. A Valéria está sempre comentando em tudo e tal, e é muito legal ter esse contato mais próximo com quem acompanha a gente. Obrigado pelo carinho e pela pergunta. Nai se apresenta e fala um pouquinho de por que falar de literatura na internet. Olá, de novo. Meu nome é Rosário, sou escritora, sou professora particular também, técnica em logística e graduanda em psicologia. Nada a ver com nada e tudo a ver com tudo. Bom, tenho o blog Escritos da Noite, que é o meu xodózinho, onde eu comecei com poemas, acreditem se quiser. Escrevo alguns ainda, mas eu opto por não publicá-los. Tenho vergonha deles. E aí, gradualmente, eu fui evoluindo para contos e, posteriormente, para romance. Seguindo a lógica da sua pergunta, por que falar de literatura na internet? Porque, atualmente, é o meio mais acessível que a gente tem. E é o meio mais fácil de haver um retorno também. Porque, por exemplo, quando eu lanço um conto no meu blog, ou em uma das plataformas que eu tenho textos hospedados, quase que instantaneamente há um feedback. E aquele feedback vem normalmente com uma mensagem positiva, de que gostou, de que quer mais, de que vai procurar mais, e você pode indicar outras pessoas, você pode indicar seus próprios textos. Eu acho que a internet, atualmente, é o que está fazendo com que as pessoas voltem ao estímulo da leitura, voltem a buscar livros, se não físicos, em e-books, como alguém falou aí. Eu tenho o hábito da leitura desde a minha infância. Eu li aqueles contos de Bela Fera, Cinderela. Eu ainda tenho aqui livros clássicos de contos de fadas. Então, é uma coisa que eu tenho, a minha realidade. Mas e quem não teve esse hábito? E quem precisou deixá-lo? E que só agora, depois de tanto tempo, está retornando para ele. E nós, enquanto pessoas que divulgamos o nosso trabalho, o trabalho dos colegas, amigos, conhecidos e desconhecidos, temos essa função. Na verdade, nós somos os portadores da esperança. Então,
por isso e por mais algumas outras coisas que é interessante e muito importante falar de literatura na internet. É engraçado que a gente falando de literatura na internet, existem alguns comentários falando sobre que Maria Vasconcelos colocou aqui, que os influenciadores digitais de Salvador foram essenciais para o escambo, né, que é o do Navegue no Bem, então é Bel, dando dicas, sugestão e apoio. E hoje ela teve, inclusive, um relato muito legal, falando que pessoas que frequentavam o escambo passaram a ser influenciadores digitais depois de frequentar o escambo, né? De tipo assim, de como que a literatura tem esse poder, né? De fazer esse contato muito legal. Tem um outro comentário aqui de Valdec. Acredito que quanto mais se interconectar conhecimento, suporte, etc., melhor, porque unir a internet e suporte se amplia o alcance. Olha aí, falando de linguística e tudo aí, vamos, vamos. Eu tenho uma pergunta para Edgar. Vamos fazer uma rodada agora de perguntas para que cada um fale um pouquinho dos seus trabalhos, né? Edgar, no seu perfil você divulga os seus textos que normalmente são motivacionais. Como que você observa esse retorno das pessoas sobre o que você vem fazendo dentro das redes? Antes de responder, a Lorena queria falar algo? Obrigada, Edgar. Eu estava com a pesca aberta. Tranquilo. Eu só ia falar que as pessoas estão me vendo olhando muito para baixo para não parecer que eu não estou ouvindo vocês, é porque eu estou também aqui nos bastidores da mostra, viu? É só isso. Pronto. Então, Dex, você pode repetir para mim, por favor? O que eu observei para poder a gente conversar é que você, dentro das suas redes sociais, né, do Instagram, você acaba postando os seus textos que comumente são textos motivacionais. Como que é esse retorno das pessoas? Como que você percebe esse retorno do que acontece, né, de quando as pessoas se conectam com seus textos através das redes? É uma conexão muito bacana, né? A Nay falou sobre isso. A gente tem um retorno imediato. A gente posta em 30 segundos, 1 minuto, a gente já tem ali aquele retorno instantâneo. O texto ele alcança mesmo a pessoa do outro lado da tela. E os meus textos, especificamente para o Instagram, eles são textos onde eu converso com os meus leitores. Eu não tenho a pretensão de fazer literatura no meu Instagram. Eu quero divulgar o meu trabalho, eu quero me divulgar como escritor, eu quero divulgar meus livros, e eu entendo, e eu passei em 2016, quando o perfil começou a aparecer, as pessoas começaram a seguir o perfil, veio o contrato com a primeira editora, que foi a Editora Vilardo, do Rio de Janeiro, eu comecei a querer entender como a plataforma funcionava, porque se eu estava usando a plataforma para divulgar o meu trabalho, para divulgar os meus livros, eu precisava entender o jogo da plataforma, né, para também não estar perdendo o meu tempo na plataforma e não alcançando as pessoas. Então eu entendi que muitas das coisas que eu pensava, muitas das minhas reflexões, muitos sentimentos pessoais, funcionava legal na interação com os seguidores. E isso me deu um alcance maior. Não é? Como você falou, são textos motivacionais, são textos às vezes motivacionais para mim, são conversas que eu tenho comigo. Às vezes eu sento aqui para escrever e eu escrevo conversando, não é? E talvez essa forma de eu escrever, a pessoa me escute, leia me escutando, né? Do outro lado da tela. E aí eu tenho um retorno imediato. As pessoas me mandam textos enormes pelo direct, né? Respondendo aquele. Ontem mesmo eu postei um texto meia-noite. E quando eu acordei hoje de manhã, tinha vários textos nos directs das pessoas respondendo e relatando fatos. E aquilo, e o interessante da internet, da rede social, para a gente que escreve para a rede, é que a inspiração passa a ser uma troca de inspiração, porque eu me inspiro na minha história, na minha reflexão pessoal, no meu sentimento para escrever. Aí alguém me manda a história dela, eu me inspiro na história daquela pessoa para escrever um outro texto.
né? Então é uma inspiração que se retroalimenta através dos seguidores. Então é muito bacana esse efeito assim de imediato que eu sinto quando o texto repercute na rede. É interessante você falar disso, que o Juvenal ele comenta aqui que falando que sobre as pessoas jovens, né, que a gente está falando sobre literatura, e fala que está satisfeito, ele que vai estar aqui amanhã também na mostra, né, falando sobre multiversos, literatura e multiversos, que vai ser muito legal também. Agora deixa eu perguntar, eu tenho uma pergunta para Lori. Ainda. Lori. Lorena, no Passos Entre Linhas, a maioria dos livros que você divulga são de autoria negra e nordestina. Como que você... De onde foi que partiu essa ideia de você não ser restrito, mas de você condensar mais esforços para que você faz fios e faz indicações, inclusive, de muito interessantes dentro da sua produção? Como que é isso? Como que você pensou para poder chegar nesse denominador? Então, não foi algo muito... Eu gostei muito dessa pergunta, e não foi algo muito pensado, né, racionalmente, foi mais do sentir. Quando eu e Rafa criamos o Passos Entre Linhas em 2016, a gente já tinha essa ideia de falar mais sobre autores nordestinos, né, porque eu entendo que, infelizmente, tem muitos artistas incríveis no Nordeste que são pouco divulgados, que alcançam poucos espaços por conta a gente sabe, né, o preconceito regional. E aí tudo está muito centrado no eixo sul e sudeste do Brasil, e a gente tem essa divulgação menos corriqueira, né, aqui. Eu lembrei, dia 8 foi o dia do nordestino, né? E aí eu lembrei a Isa e a Pétala do antigo blog Parênteses, agora Afrofuturas, compartilharam uma postagem que eu tinha feito no perfil delas ano passado. E era justamente sobre isso. Elas tinham feito uma enquete antigamente era o blog Parênteses, elas tinham feito uma enquete no story do Instagram, perguntando quantas pessoas já tinham lido autoras negras nordestinas e quantas pessoas conheciam autoras negras nordestinas. E aí a enquete foi tipo, muitas pessoas nunca tinham escutado falar. E eu fiquei triste com isso, né? Porque existem mulheres incríveis aqui, mulheres e, enfim, não só mulheres, mas eu falo puxando a sardinha, né, para as mulheres negras, que também é outra questão. Eu divulgo muito escritoras negras porque tem essa questão também de as mulheres terem menos acesso aos espaços e as mulheres negras menos ainda. Então, é isso. Eu vi o compartilhamento das meninas e eu fiquei refletindo realmente como isso é tão marcante, mas a gente pouco nota, né? Algumas pessoas pouco notam essa deficiência da divulgação de autores nordestinos. E é isso, quando a gente criou o canal em 2016, a gente já tinha esse desejo para poder dar mais espaço para essas pessoas e também para divulgar, o cachorro quer aparecer também na live, e para divulgar também alguns espaços daqui da Bahia, de Salvador, que é onde a gente mora. E aí, quando eu falo que não foi muito pensado, foi mais sentido, é que eu parei para ver, porque eu faço anotação das leituras que eu faço durante o ano, eu parei para ver que eu leio muito mais autores independentes e muito mais autores daqui da Bahia do que de qualquer outro lugar. Mas não foi algo pensado tipo, eu só vou comprar livros agora de autores baianos e só vou falar sobre autores baianos. Mas é algo que, essa questão justamente da internet, né, que a gente estava falando antes, de você estar em contato com os autores, de você estar em contato com leitores e tal, acaba que você vai se aproximando e fazendo laços e conhecendo outros que conhecem outros e indicações e tal. E é isso, eu acho que é muito importante falar sobre os nossos aqui, não só, como o Deco falou, não é restrito, né, eu falo sobre diversos tipos de literatura, mas eu acho bacana dar esse enfoque para nos fortalecer,
porque aí a mostra literária, né, tá aí para poder... Quando eu tava divulgando, eu tava, gente, ótima oportunidade de vocês conhecerem artistas incríveis de Salvador. Cheguem mais, bora colar. E é isso, acho que essas iniciativas são muito, muito, muito bacanas e muito enriquecedoras. Eu me empolgo falando dos artistas. Você fala isso, amiga, e na verdade, quando eu percebi, aí você fala isso, quando eu percebi que quando eu cheguei em 2018 foi quando eu descobri que pessoas LGBTs escreviam, né? Então, assim, foi quando eu descobri. Então, assim, foi quando eu descobri, eu fiz, ok, então agora eu passei 32 anos da minha vida sem saber que a gente escrevia, agora eu quero ler bastante coisa que a gente escreve. E foi quando eu defini que eu ia ficar falando sobre literatura de diversidade e a literatura para a infância e juventude, que é a literatura que eu gosto muito. Valdec parabenizou Edgar sobre a sacada, né, aqui, ó, deixa eu ler. Bela sacada, Edgar Aberhusen. Quanto mais se fala com franqueza do próprio íntimo, mais o ou a outra se vê refletindo. Parabéns. Eu quero fazer uma pergunta a Nai, né? Nai, ela tem... Eu falei de diversidade, agora vem Nai. Você tem um blog onde indica livros feitos e protagonizados por lésbicas, além de outros projetos paralelos voltados para a literatura de diversidade, como, por exemplo, a filial do Clube Lesbos, em Salvador, o LGBTeca, que é uma biblioteca de livros online. Como que você observa a literatura de diversidade nesse cenário? Menino, há uma crescente. Principalmente depois da LGBTeca, da fundação e da entrada dele no ar, houve uma crescente, porque tem como a gente acompanhar pelo site o número de visitações e tal, e aí você percebe que há uma crescente, principalmente porque o LGBTeca, ele abarca o todo, não é só o público gay, o público lésbico, tem texto bi, tem texto trans, tem assexual, tem artigos acadêmicos, romance, contos, poemas, o que você quiser, você encontra ali. E aí é uma crescente. Só que eu vou fazer, antes de terminar essa fala, eu vou fazer 3 comentários. Quando o Thiago estava falando da questão dele criar o TikTok, falar sobre literatura no TikTok, que muitas pessoas acham livros maçantes, aí eu tenho a ideia de que o livro só é maçante quando a pessoa não tem o incentivo certo. Quando não há o incentivo certo para a leitura. O Edgar falou da inspiração dele através de outras histórias. Eu faço isso constantemente. Inclusive, a história que eu estou publicando, que pretendo terminar amanhã, foi inspirada em outras histórias e uma brincadeira entre amigas. E aí Deco vai falar que ele só soube que o público LGBT escreve em 2018. Deco, eu descobri isso 10 anos antes de você. Como assim, querido? Amiga, para você ter noção. Para você ver. E isso, no processo de ensino médio, mudança de escola, descobri uma biblioteca ao lado da escola onde eu estudava, com um infocentro, e nesse infocentro eu descobri o maravilhoso mundo da literatura LGBT. E foi nesse mundo que eu me inseri. Fazendo um retrocesso histórico da minha carreira, eu comecei a ler em 2007. Em 2007 ainda eu comecei a escrever, com poemas, como eu disse inicialmente, e desde então houve uma crescente. Houve uma mudança de que, na década de 50 até 80, 90, livros LGBT, o final sempre era triste. Ou alguém morria, ou alguém casava, ou alguém era internado, enfim. E de lá para cá houve uma mudança. As mulheres começaram a retratar histórias reais no extinto Shandong Box, que era dentro do GLS Planet, que era dentro do site do Terra, e com histórias reais, às vezes ficcionais, um pouco utópicas, e posteriormente passou propriamente dito para a ficção que a gente conhece atualmente, com talvez um pouco de realidade, né? E quando você pega e você lança um site específico para esse nicho, que é marginalizado até hoje, embora tenha uma crescente nos últimos anos, você vai observando.
a crescente da procura, aonde está a procura, e aí a gente vai abrangendo, tentando, dentro dos nossos limites, nunca mais, e chegar até aquele público. Quando você falou dessa questão da crescente da diversidade, eu vou te dizer que eu não escrevo diversidade apenas por escrever textos, sobretudo para a literatura LGBT, mas porque eu adequo a minha realidade a eles. Então, enquanto uma mulher negra, nordestina, gorda, candomblessista, nos meus textos também entra essa diversidade, que é bonito de ver, que não fica aquela coisa engessada, com início, meio e fim, com as mocinhas brigando e chorando o livro todo para chegar no final e tá todo mundo bem. É preciso também aproximar a vida real, o ficcional do real. Eu ouvi, há um tempinho atrás, que estavam querendo representatividade. Foi uma briga por representatividade no mundo LGBT. Porque mesmo dentro do mundo LGBT, há o padrão. A personagem loira, dos olhos verdes ou azuis, aquela barriga trincada que me mata de inveja toda vez que eu leio. Mas eu não sou loura, não tenho os olhos azuis, tampouco barriga trincada. Então cadê a personagem negra? Cadê a personagem gorda? Cadê a menina que vem da periferia, que rala igual uma condenada para chegar no final do dia e ter o pão? Dentro da diversidade, a gente pode colocar representatividade junto. Há uma crescente, graças a Deus, e é o próprio público que está conseguindo se enxergar naqueles personagens. E quando você se enxerga naquele, você busca o outro. Esse aqui eu já gostei, agora vamos ver se o outro também vai me representar de alguma forma, e é assim que vai. Engraçado você falar isso e como que as redes elas vêm contribuindo para isso, né? Tem o próprio LGBTECA, tem o Eu Leio LGBT, que Felipe Cabral faz um acervo gigantesco também, que ele coloca dentro do Instagram. Então, assim, a gente observa que hoje a gente está ocupando esses espaços e graças a isso, a esses espaços, a gente vem crescendo e vem mostrando que a gente existe, né? Eu quero chamar. Desculpa, Ótimo. Deco. Achei que você tivesse terminado. Aí eu quero chamar a atenção, né, para o Oxe LGBT também, que vocês estão. Que nós fazemos parte, nós três, eu, Deco e Nai, fazemos parte, que vai lançar daqui a pouquinho, né? Esperamos, uma antologia. O spoiler já foi dado, então eu posso falar. E aí fiquem atentos aí. Que são 15 textos de 15 pessoas LGBTs nordestinas que se juntou nesse coletivo para que a gente dê voz, né? Porque a gente não basta ser LGBT, tem que ser nordestino, que é ainda mais excluído ainda. Ai, Deus. Agora eu vou ter uma pergunta para ti. Ti, você vem do TikTok e também alimenta outros perfis em outras redes sociais. Você falou um pouquinho sobre de como que surgiu, de como que veio esse pontapé inicial, mas agora com essa adaptação para outras redes, como que você percebe isso? Essa diferença de redes que você vem fazendo essa adaptação? Sim. Bom, desde que eu comecei a falar sobre literatura no TikTok, e isso começou a se tornar parte. Realmente teve um processo de profissionalização dessa atividade, e, enfim, hoje eu levo com muito mais seriedade do que quando eu comecei. Eu senti a necessidade de realmente estudar sobre isso, que, querendo ou não, quando a gente está criando conteúdo, é uma forma de marketing digital, de criação de conteúdo digital. Isso já tem alguns cursos, palestras, enfim, tem os materiais que a gente pode se aprofundar nesses assuntos. E conforme eu ia estudando um pouco sobre isso, e também conforme eu fui tendo mais experiência com as diferentes redes, eu fui percebendo como é importante a gente adequar cada conteúdo para a sua rede, porque cada rede tem o seu formato e tem o seu público foi o que eu falei do TikTok, tem o que as pessoas esperam encontrar quando elas entram naquela rede, né? Então, quando eu comecei
quando eu venci a vergonha e comecei a pegar esses vídeos do TikTok e colocar no Instagram para, enfim, todos os meus amigos, minha família verem que foi um grande processo de, enfim, aceitar isso, eu percebi que não funcionava da mesma forma, porque é uma rede completamente diferente, e a idade das pessoas que estão no meu Instagram é uma idade diferente também, então teve um processo de tentar adequar esse conteúdo do TikTok para o Instagram a partir do que eu conseguia fazer. Então, às vezes é mudar ali a legenda, mudar como que eu vou apresentar esse vídeo para as pessoas, a divulgação nos stories, enfim, todos os outros recursos que a gente tem. Mas agora eu realmente, até por conta dessa profissionalização e tal, realmente estou começando a criar um conteúdo específico para o Instagram. E, enfim, se eu for para uma outra rede, específico para outra rede, sempre tentando entender como que aquela rede funciona, o que as pessoas esperam daquilo e tal, e colocando a minha visão disso, colocando a minha cara e, enfim, tudo que eu acredito naquilo. E é engraçado até, porque muita gente me cobra fazer conteúdo para o YouTube. E eu não sei porquê, mas eu travo completamente. Eu acho o YouTube uma coisa completamente assustadora. E o simples fato de eu gravar na horizontal buga a minha cabeça de um jeito que eu não sei o que acontece, mas eu acho que é porque tantos anos já estou acostumado com a estética do vertical e no TikTok é tudo muito próximo da câmera, são trocentos cortes por segundo e é tudo muito rápido e tal. E é algo que eu faço no automático já, de fazer todo dia e tal. E essa semana eu tive que produzir um vídeo para o YouTube, para o canal de uma amiga, e foi uma experiência, nossa, foi bizarro a dificuldade que eu tive para fazer, pelo simples fato de ser um vídeo com mais extensão, ser um formato diferente e tal. Então, se algum dia for para o YouTube, vai rolar um processo aí de adaptação, da mesma forma que eu acho que vai acontecer para qualquer rede que eu for. Mas hoje eu mantenho essas duas, o TikTok e o Instagram são as que eu consigo. O Twitter, para mim, é um mundo ainda muito novo que eu estou tentando entender e aprender a usar ali, mas eu tô achando divertido, eu sou novo no Twitter, tô vendo o que se eu me encaixo ali. Mas é isso, é entender como cada rede funciona. Essa pergunta de Thiago, eu tenho uma pergunta para abrir para todo mundo que está na mesa, que todo mundo aqui utiliza algumas plataformas, e como é essa produção para vocês, né? Lori, ela acaba usando o YouTube e usando também o Instagram, e agora de vez em quando dá uma aparecida lá no Twitter. Edgar, ele tem um público gigantesco dentro do Instagram, mas ele também tem um Twitter e onde ele tem feito algumas coisinhas. Nai, ela tem o blog, ela tem o Instagram, ela tem o Twitter que reativou recentemente, e tem o TikTok e o Instagram e o Twitter que está engateando. Como que vocês observam esses cenários, desses retornos, né? Porque assim, cada um, como o Ti falou, cada um tem um público, cada um tem uma forma de interação. Como que é isso para vocês, tá? Multiplataformas, sabe? Pode ir, Edgar, depois Lore, depois na em ordem alfabética. Tá. Então, eu acho que o Thiago ele foi preciso assim na fala dele, da importância de você conhecer a plataforma que você está usando. Não vai funcionar. O que você faz na plataforma e dá certo, você jogar para outra, não vai funcionar. E eu digo por experiência própria. Tá? Não foi assim, eu já tentei para o YouTube também, o YouTube hoje quase um canal de televisão, porque antigamente, se você for olhar os vídeos de YouTube de YouTubers hoje que são consagrados, era o celularzinho ali, aquela resolução baixa. Hoje é uma mega produção, é algo mesmo de televisão para você começar um canal no YouTube. Claro que isso não impede de ninguém começar, não estou falando isso, estou dizendo que é uma coisa que requer tempo, requer às vezes um investimento maior. O Instagram tem essa facilidade, todo mundo hoje está no Instagram, né? A maioria da galera do Facebook e do Orkut migrou para o Instagram de uma forma assim, foram 2 anos assim de migração total. O TikTok surge agora, que é outra plataforma totalmente diferente, que requer uma linguagem totalmente diferente, linguagem e imagem, exposição de imagem totalmente diferente também.
né? E ele fala também dessa mudança da ida dele para o Instagram. Eu tenho uma dificuldade, eu tenho um TikTok desde o ano passado. Já tentei fazer várias coisas no TikTok e não dá certo. Já tentei levar meu conteúdo, não deu certo. Já tentei fazer, não dá. O Twitter já tinha desde 2017, eu tinha um Twitter. Usava muito, eu consumo muita notícia, gosto muito de ler notícias, então o Twitter eu acompanhava os colunistas, os perfis, né, dos jornais e tal, e comecei a mexer no Twitter mesmo do final do ano para cá. E é uma outra linguagem, é uma outra abordagem. No Twitter eu tenho mais liberdade para brincar. Às vezes eu brinco no Twitter e printo, como você falou, Deco, no início, às vezes eu printo a coisa do Twitter, uma brincadeirazinha no Twitter, levo para o Instagram, as pessoas já levam para outra, né? Já tem outra interpretação. Então, assim, é importante para quem quer escrever, para quem quer usar a plataforma para divulgar seu trabalho, quem quer fazer parte desse mundo, conhecer a plataforma, né? Entender a regra do jogo, entender o que funciona, experimentar e não ter vergonha, né? Não ter vergonha de aparecer, não ter vergonha de mostrar o seu trabalho, não ter vergonha de errar, porque a gente vai errar. Eu lembro que quando eu comemorei os meus 10 mil seguidores no Instagram, eu ficava, meu Deus, agora eu não posso errar, eu não posso cometer um erro, e eu escrevia pelo celular, e às vezes uma vírgula ia errada, às vezes alguma coisa assim. A gente, quando escreve logo, não sei se acontece com vocês, quando eu escrevo logo que olho para revisar, eu não consigo identificar, se tiver um errinho assim, eu não consigo identificar o erro na hora. E aí, quando eu li aquele texto 3, 4 horas depois, eu vi o erro, eu disse, meu Deus do céu, isso tá errado, e as pessoas já estão compartilhando, e ficava com medo, e deu uma trava. E aí tem um amigo meu que é professor de literatura da UNEB, que é João Neto, e aí eu mandava para João, olha, corrige aqui antes de eu postar, porque eu tô com medo agora de virar meme na internet com os meus erros. Mas a gente não pode ter medo de errar. E escrever é prática. Então eu escrevia, eu entendi que para o Instagram funcionar para mim, eu tinha que produzir conteúdo diário, 3 vezes por dia, 6 vezes no máximo. Imagine você escrever 6 vezes por dia um cardzinho daquele. Né? Então eu comecei escrevendo 6 vezes por dia, eu postava 6 vezes, 3 postagens de manhã, uma de tarde e 2 à noite, né? Eram 6 textos por dia. Aí depois do primeiro livro eu diminuí, aí no segundo livro eu entendi que as postagens, e manter uma regularidade de postagens no Instagram, convertia mais em venda de livro, que é o meu objetivo, eu acredito que é o objetivo de quem escreve para a internet, né? Quem divulga seu trabalho literário na internet, então o objetivo é vender livro. E aí eu passei a usar estratégias para poder vender livro, né? A direcionar o público para o link da bio para poder comprar o meu livro, né? Então, assim, é uma coisa que... E são plataformas, pessoal, que vai mudando o tempo inteiro, muda o algoritmo, muda as regras, muda o jogo, e você tem que estar o tempo todo estudando, vendo o que é que funciona, o que é que não funciona, testando. Então, é um trabalho como outro qualquer. Mas se você gosta do que você faz, se você ama literatura, né, se você ama escrever, se você ama ler, eu acho que é uma atividade prazerosa, né, é uma busca prazerosa. Gente, eu tô imaginando fazer 6 postagens por dia. Eu tô me batendo com uma, meu filho. Não tenho condições. Guerreiro. Lori, você, amiga, como é que funciona para você essas multiplataformas de produção e como que você sente esse retorno das pessoas? Então, a gente começou... Dá para ouvir algum barulho, gente? Eu só queria saber isso. Ah, ótimo. Então, a gente começou no YouTube, né? Mas quando a gente criou o YouTube, criou o Instagram também na mesma época. Que eu nem sabia como é que mexia no Instagram direito. Como eu não sei direito como mexe no Twitter, Deco. Por isso que eu não entro muito. Eu esqueço que existe o Twitter. Mas é isso, como o Edgar falou, né? Eu sinto que no Twitter dá pra você brincar mais, pra você falar um pouco das suas intimidades. Tipo, eu e Rafa, a gente tem umas conversas muito nada a ver. E aí eu faço parte também, né, do Clã das Pretas, e a plataforma que a gente usa é o Instagram. E aí, às vezes eu chego no grupo e falo, tipo, no Instagram, no Clã das Pretas tem também a Maria Ferreira, que tem o blog Impressões de Maria. Aí outro dia a Rafael tava, eu tô sentindo o quê? Tô com a impressão de quê? De Maria, assim, tipo, do nada.
E aí eu lancei isso no Twitter e o povo, kkk, não sei o quê. E, tipo, são coisas que eu costumo fazer, comentar no grupo do Clã das Pretas, e as meninas ficam viajando. E eu joguei, às vezes eu jogo isso pro Twitter, porque eu acho que cabe melhor pra lá. Eu acho que já não cabe isso no Instagram. Mas eu sinto o Instagram muito como algo imediato. Assim, você posta uma foto, aí a galera comenta, você posta um story, a galera reage, às vezes ignora, mas tudo bem, já lido bem com isso. E eu acho que o Instagram é algo muito, muito imediato, né, de trocas. E o YouTube tem a questão de que eu posto, né, o vídeo e as pessoas não veem na hora. Então, às vezes, tipo, tem comentários de vídeo que eu fiz, principalmente agora em outubro, que tem a questão do Dia das Crianças, aí aparecem comentários de pessoas em vídeos que eu fiz em 2016, em 2018, e eu acho isso bacana, porque no Instagram você tem essa questão do imediatismo, e aí as fotos vão caindo lá para baixo e tal, às vezes as pessoas não veem algo muito bacana que você postou. E no YouTube tem essa possibilidade de você pesquisar, tipo, livros de graça. Aí tem um vídeo lá que eu falo sobre livros gratuitos, por conta daquela proposta do Leia para uma Criança, né, do Itaú Cultural e tal. E aí geralmente nesse período de outubro, chegam comentários naquele vídeo, eu acho isso muito legal. É uma plataforma que não tem essa interação tão intensa, mas eu acho bacana por conta dessa possibilidade de ter um arquivo. O YouTube é meio que um arquivo, né, para as pessoas terem acesso. E sobre essa questão do qual que eu acredito funcionar melhor para o meu público, eu ainda não sei dizer, porque tem essa questão. Eu uso muito mais, apesar de eu ter como plataforma principal o YouTube, porque eu gravo os vídeos para o YouTube, eu interajo muito mais pelo Instagram. Então eu acho que essa questão do público maior, do meu público maior, está no Instagram. E eu acredito que então o Instagram funcione mais efetivamente, né, no dia a dia. O YouTube eu curto porque, tipo, vou contar essa história, eu conto essa história sempre. Vou contar essa história, que Painho faz carreto, e aí ele disse que foi fazer um carreto para uma moça e falou, olha, minha filha tem um canal no YouTube, assista aí, Passos Entre Linhas. E aí a mulher fez, nossa, o senhor é pai da moça do Passos Entre Linhas, eu tô lendo um livro de autora negra porque ela indicou, e tô lendo, minha filha também tá lendo porque ela indicou. Eu nunca esqueço disso. Então, Tiago, arrepiar. E é isso aí, eu acho que o YouTube funciona muito mais dessa forma orgânica, né, de você postar uma coisa. Eu acho que para os canais maiores é mais imediato, assim. O povo postou, nossa, fulano postou, vou logo assistir. Mas como o nosso canal tem número, eu fico meio assim de falar de números mais baixos, porque depende muito de quem vê, né. Eu acho que a gente tem um público grande, mas em comparação com outros canais de grandes números, a gente tem um número mais reduzido. Então funciona de forma mais orgânica, de deixar o vídeo lá e aí a pessoa vai e marca. E esse lance de falar sobre autores daqui de Salvador também acaba que eu encontro com autores nos lançamentos e eu vi aquele vídeo que você fez e não sei o que, de não sei quem, do livro que vai lançar tal dia e tal, é muito bacana. Então, eu acho que o Instagram funciona para esse público que me acompanha, para essa interação mais imediata, mais íntima. O Twitter é bacana por conta dessa zoeira, eu gosto dessas zoeirinhas. E o Instagram o YouTube é muito massa para esse contato também externo à internet, né? Até porque para você ter acesso aos vídeos no YouTube, você não precisa ter necessariamente uma conta. Então qualquer pessoa pode assistir aos vídeos. E isso eu acho que é legal também. Não tô fazendo propaganda, viu, gente? YouTube não me paga nada. Ainda. Nai, é você agora. Oi.
Então, né? Eu brinco em qualquer rede, eu não tenho essa não, viu? Brinco no meu blog, no Instagram, no Facebook, no Twitter eu só uso para acompanhar a vida dos outros. Vocês que postam no Twitter, pode postar que eu continuo acompanhando. É porque eu não tenho também a familiaridade do Twitter, né? Como Lorena. Voltei para ele porque eu fui obrigada, né, Deco? Mas não sei, não rolou aquela química entre eu e ele, talvez porque sejam o gênero masculino ou Twitter, quem sabe. Mas tirando essa brincadeira, eu disse que eu brinco em qualquer lugar. Eu gosto de usar mais o Instagram para brincar e eu tenho um WhatsApp que era para ser pessoal, mas esqueçam a pessoalidade do meu WhatsApp. A pessoa que tem nele sou eu. Virou público por conta da questão de grupos de literatura e tal, e acaba que um passa para outro, que passa para outro. Você tem o número da NAR? Tem, pode passar. Nem me incomodo mais. E aí rola muita brincadeira assim dentro dos grupos. Volta e meia eu printo alguma coisa, principalmente se for entre amigas, e jogo no Instagram. Aí os meninos brincam dizendo que eu estou transformando ela em memes. Vocês acham que eu estou transformando ela em memes? Eu não acho. No meu blog tem uma galera de antigamente. O que é a galera de antigamente? Eu comecei em 2011, então provavelmente a mesma galera com um ou outro acréscimo que loga na conta bonitinho. Mas pode ler sem precisar de conta, é só abrir no navegador tranquilamente. Nos outros sites, que é o Projeto Letera e no Westword, que eu também tenho textos hospedados, você não precisa criar um login se não quiser, então fica fácil ter acesso a eles. Mas o Instagram é o meu xodózinho. Facebook é só para tias saberem que eu estou vivo ainda. Mas eu brinco muito, muito mesmo no Instagram. Inclusive, estou fazendo montagens, aprendi a mexer no Canva, estou fazendo montagens de personagens para divulgar os capítulos. É cada montagem hilária. O Silvio Santos já desceu na boquinha da garrafa nesse Instagram. O Facebook é só pra ti saberem que eu tô vivo, eu acho. Ti, e você, fala um pouquinho desse seu universo de pegar, e inclusive dessa adaptação do Instagram com o Reels, que é uma competição aí para poder pegar, enfim, esse domínio total, né? Ai, Deus. Sim, bom, eu tô todo desconcertado agora. O Reels do Instagram, ele veio claramente como uma clara competição ao TikTok, mas como eu falei, o TikTok já tem uma linguagem muito estabelecida dentro do TikTok, e é engraçado como ver como as tendências surgem ali dentro do aplicativo, justamente porque ele não acontece dentro dessas bolhas pessoais, tal. Então você está ali no aplicativo e aí você vê uma pessoa fazendo uma dança usando uma música específica, no outro dia você entra, já tem duas pessoas usando essa mesma música, fazendo essa mesma dança, uma semana depois tem 100 pessoas em 15 minutos que você fica ali no feed fazendo esse mesmo, enfim, esse mesmo formato de vídeo. O que eu tento fazer é um pouco pegar essas tendências e passar para a literatura. E no Reels do Instagram, eu sinto que as pessoas usam de um jeito diferente, com fins diferentes, e eu acho que eu sinto as pessoas muito mais envergonhadas no Instagram também. No TikTok é todo mundo um pouco mais, faz o que quiser aí, bota a cueca na cabeça para se fantasiar de sei lá o quê. Então a gente tem um pouco mais de liberdade, assim. Até porque não é todo mundo que tá no TikTok ainda, né? Eu acho que a gente ainda se sente um pouco, não sei, se sente um pouco na segurança ali de não ter, sei lá, sua família inteira, todos os seus amigos te vendo e tal. Mas uma coisa que eu queria falar, que eu estava comentando com a Tatiane Leite, do Valer um Livro, outro dia, como é importante, e quando a gente pensa em redes assim, quando a gente fica olhando para número e para todas essas coisas, mexe muito com o nosso psicológico, às vezes, né? Até acaba envolvendo um pouco de ansiedade e tal. E é importante a gente, e uma das coisas que a gente mais faz é se comparar. Eu acho que é um pouco inevitável, assim, a gente se comparar
com outros perfis do Instagram e tal. E como é engraçado a gente notar a diferença de números e de, enfim, acessos e interações que os conteúdos literários têm dos conteúdos que não são literários. E isso é claro porque a gente envolve com N questões que, enfim, de como a leitura é vista na nossa própria sociedade e tal. Então, com o tempo, eu fui aprendendo a não primeiro, não me comparar com os outros amigos. Eu fugi completamente da pergunta, mas é porque eu achei que seria interessante comentar sobre isso. Mas, como é interessante eu parei de me comparar com os meus outros amigos que fazem puramente comédia, e, enfim, isso tem um impacto completamente diferente de eu que falo de livro e que isso atinge as pessoas de um jeito diferente. Então, é importante a gente ter esse cuidado com a saúde mental e com não se comparar e tal. Mas, voltando para a pergunta, é isso. O Reels eu vejo que funciona de um jeito um pouco diferente, por mais que o formato seja o mesmo, por uma questão de tradição mesmo ali da plataforma, do aplicativo, e é algo que eu ainda estou tentando me adequar. Eu não me dei muito bem com o Reels ainda, mas enfim, é um processo. É isso. Aí, gente, a questão de números é uma exigência muito grande, né? Porque, pelo menos, quando a gente entra com, por exemplo, eu entrei com o Primeira Orelha para fazer as coisas que eu tinha, ler os livros que eu tinha e publicar em vão, sabe? Sem ter um objetivo de me dedicar ao Primeira Orelha. Então, quando a gente começa a perceber que começa e abre parceria de editora, aí entra aquele desespero, porque eu quero isso, eu quero aquilo outro, e a gente começa a perceber que um pessoal que tem um maior número começa a ser chamado, e isso realmente mexe com o psicológico. Mas hoje em dia, eu passei por muito esse processo, me martirizei muito, fiquei um tempão assim, bem, bem mal, mas depois eu vim perceber que eu fiz assim, rapaz, sabe de uma, vou viver com isso, vou viver em paz, vou fazer o que eu gosto, continuar falando do jeito que eu gosto, e o que rolar, rolou, e o que não rolar, eu vou seguir meu baile, sabe? Do que ter que ficar com esse coisa na cabeça, assim, eu acho bem, bem punk. Deixa só eu colocar aqui que tem alguns comentários. Acho que Vera, quando ela comentou isso, quando o Lore falou das produções de pessoas negras daqui nordestinas, né? E aí ela falou que tem tanta gente do nosso lado e a gente acaba sem ver, né? E acaba sempre buscando outras formas para poder atingir outros públicos, que às vezes nem dialoga com o da gente e nem fala tanto sobre a gente, mas legal. Ela fez um super comentário aqui, que foi esse daqui, ó. O grande problema é a iniciação à leitura, quando a gente estava falando do início de leitura, né? A iniciação à leitura ser equivocada. Os estudantes deveriam ter acesso a uma variedade enorme de gêneros textuais e autores dentro do universo oferecido, o mais amplo possível. Eles certamente achariam uma leitura que lhes despertasse interesse, que foi quando eu estava falando sobre, e Tiago falou sobre do Casmurro e tal, ela colocou. Mas isso não normalmente acontece. Só lhes são mostrados os livros clássicos e vários gêneros são desprestigiados, gerando desinteresse. E é isso mesmo, né? Parece que assim, na escola, pelo menos eu tinha essa impressão, do tipo, além do tempo das palavras que já estavam, e olha que eu sou de 85, então na minha época, as palavras elas já eram tão difíceis. Imagina hoje em dia como é que não deve ser para as pessoas pegarem os grandes clássicos, né? que normalmente são os grandes clássicos que são aclamados. E aí a gente não vê, a prova disso é que a gente não vê tanto a gente hoje falando sobre esses grandes clássicos, né, dentro das redes sociais. Teve um outro comentário aqui, que falando, né, tem um assunto que eu quero até comentar aqui agora, que ela fala aqui, saber que o escritor está perto de você através de eventos como esse daqui, também ajuda, né, a leitura, e ter outros personagens de universos representados. O que é que eu observo muito enquanto pessoa que está ali produzindo conteúdo é que normalmente há essa grande esse endeusamento pela literatura internacional, né? Não sei se vocês percebem isso, em que
Normalmente são autores e autoras que fazem mais sucesso, aí as pessoas ficam doidas para ler. E a literatura nacional nos permite ter contato com as pessoas que escrevem, né? E não sei como é que vocês observam esse movimento dentro das redes sociais, até mesmo para poder divulgar os livros da gente, para poder falar sobre as coisas que a gente produz. Como é que vocês observam isso, já que ela falou aqui que me veio isso agora na mente? Eu falando só rapidinho, eu vou passar Edgar, desculpa. Não, eu concordo com você, Deco. Eu acho que quando o autor já tá em alta, assim, muito divulgado, as pessoas ficam naquela coisa do oh, meu Deus, eu preciso ler fulana, eu preciso ler fulano, e eu quero muito falar sobre ele no meu blog. E aí acaba esquecendo que existem outras produções tão boas quanto a de fulana e fulano que estão lá na grande mídia, né? Então é esse lance. Eu fico muito desmotivada, fico entristecida quando eu vejo, tipo, o Anderson Chon, que é um artista incrível, que estava aqui ontem na mesa, aqui na Mostra Literária, não está nessas grandes divulgações de grandes perfis, sendo que ele faz um trabalho surreal. E aí eu acho que isso é muito em relação a status. Eu falei que eu seria breve, vou terminar aqui. Mas eu acho que isso lida muito com a questão do status, né? Que eu quero falar sobre quem está na grande mídia e não dá muita atenção para os outros. Não sei se vocês enxergam dessa mesma forma. Eu acho bacana você falar sobre esse assunto, porque eu tenho acompanhado o mercado editorial e todas essas coisas que vêm acontecendo, essas coisas chatas de fechar livraria, e também procurando ver o lado positivo, porque tem livrarias abrindo também, a Travessa tem abrindo unidade, está abrindo unidade, né? Ou a leitura está abrindo unidade. Então a gente vê que especificamente a Saraiva e a Cultura são problemas de gestão. Como elas são gigantes, né, elas acabam puxando o mercado para baixo, acabam dando esse impacto. E tem a internet aí, os e-books, a Amazon fazendo um trabalho magnífico, fazendo os livros chegarem até os leitores através do Kindle, né, através de uma entrega rápida também não estou fazendo propaganda, mas só dizendo que existem, né, o livro está chegando até o leitor. E aí você fala sobre essa questão da divulgação, e eu vou falar uma experiência pessoal. Eu fico triste, às vezes, por ser autor, eu fico feliz e triste por ser um autor vinculado a uma editora, porque o autor recebe muito pouco. Eu ganho R$2 em cada livro vendido meu, né? Mas em compensação, como o meu público é pulverizado, está no Brasil todo, se eu falar do meu livro para uma pessoa do Acre, ela vai numa livraria, ela pode encontrar. Ela vai no Kindle, ela encontra. Ela tá lá no Rio Grande do Sul, ela vai numa livraria e encontra o meu livro. Eu tive um problema muito grande com a minha antiga editora, que é uma editora maravilhosa também, que me abraçou, que me lançou no mercado editorial, tenho uma gratidão enorme por ela, que era a Vilardo, mas era uma editora pequena que não tinha distribuição, que eu acho que é o que sofre um pouco os autores independentes. Então é muito difícil, às vezes, para o autor independente que alcança um público grande na internet, que tem um poder de divulgação muito grande, vender livro. E para mim o objetivo de estar no perfil, de estar posicionado na internet é vender livro, né? É fazer com que o seu produto mais buscado, o seu produto físico, aquilo que você parou ali e passou 2, 3 meses pensando naquela mensagem que você vai deixar naquele livro, que chegue até os seus leitores, que faça aquelas pessoas que lhe acompanham na internet, compre seu produto. É o objetivo principal das redes. E tem uma dificuldade muito grande por falta de distribuição. Então, essas livrarias são uma dificuldade para um autor independente colocar um livro numa livraria dessas. Algumas facilitam. Eu soube que a Travessa no Rio facilita para o escritor independente, né? Mas só a livraria leva 50% do livro, né? Então é um mercado ainda que precisa se reinventar. Eu acho que o mercado editorial precisa se reinventar para não acontecer isso que você falou, que às vezes o autor é muito divulgado, porque também é mais fácil você encontrar o livro do autor. Às vezes você tem meu primeiro livro, meu segundo livro mesmo,
as pessoas não encontravam o primeiro e o segundo livro nas livrarias, só encontravam através do meu perfil, só comprava pela internet, e às vezes o frete estava mais caro do que o livro e as pessoas desistiam de comprar. Né? Então, acho que é um momento do mercado se reinventar, porque quando o mercado facilita que o livro chegue até o leitor, através de, sei lá, e está piorando, né? Porque parece que o governo federal quer agora aumentar o imposto do livro. Né? O negócio está ficando feio no Brasil. Então, tem todas essas questões que prejudicam o autor que não tem um espaço na mídia, que não tem uma divulgação. Né? Aí a gente fala sobre seguidor, números são importantes, eu acho que são importantes sim, mas o quanto você está convertendo de leitor que lhe acompanha na internet para o leitor do seu livro, eu acho que isso é mais importante. Eu preferia ter 10 mil seguidores se os 10 mil seguidores ou 5 mil seguidores comprassem meus livros. Entendeu? Porque nem tem isso nas plataformas. Quanto mais pessoas você tem, menos alcance, eles vão derrubando seu alcance. Né? Quando você entende a plataforma, meu alcance com 50 mil seguidores era diferente. Era muito melhor do alcance que eu tenho hoje. Entendeu? E aí tem a galera que dá dicas, né, de rede social, sempre fala assim, agradeça sempre quando você perde seguidor. Porque o seguidor que você perde é aquele seguidor que não ia contribuir nada para você. A quem fica que é importante. Né? Então, assim, essa dica, fazendo mesclando aí, né, as perguntas com a palavra de Tiago e a palavra de Lorena, né, e um pouco do que Nai falou também. A gente não pode ser escravo de número, né? Eles são importantes, mas a gente também não pode ser escravo. E é um recado também para o mercado editorial. Né? O mercado editorial precisa se reinventar, precisa facilitar a vida do autor independente, né? As editoras também precisam ser mais generosas com os escritores. Né? Precisam ser mais generosas com os escritores, porque e precisa dar espaço também a esse movimento que acontece dos escritores que falam diretamente com essa representatividade, né, que o Deco trouxe, que a Nai trouxe, que a Lorena traz sobre essa questão das escritoras. Eu participo de um encontro anual em São Paulo com os escritores e eu vejo as meninas lá falando da dificuldade delas de divulgar o trabalho. Né, que os escritores, existe, e aí eu não tenho lugar de fala para tratar sobre isso, mas eu vejo na fala delas isso lá no evento, né, que elas têm dificuldade, elas sempre veem que o escritor masculino ele sempre ganha mais notoriedade, sempre ganha mais espaço, que existe essa, né, e é preciso também essa sensibilidade dos perfis grandes, e eu digo também dos perfis grandes escritores também, né, que dê espaço a essa galera que está aí tentando, né, falar para o seu público. Eu acho muito bacana isso. Eu acho que é um momento de movimento total, de reinvenção total. Né? O mercado editorial está sofrendo um baque e precisa mudar. Eu acho que as grandes livrarias precisam mudar a sua forma de tratar as editoras precisam mudar a forma de tratar os seus autores. Né? E eu falo isso de uma forma bem tranquila, porque eu acho injusto, né, a forma de negociação que existe entre autor e editora, e isso de forma geral, não só a minha, estou falando geral, porque é uma coisa que eu ouço de todos os autores que eu conheço. Enfim, esse o recado que eu quero dar, assim, nesse momento, que vocês, que o mercado editorial se reinvente, né, que o mercado editorial se reinvente, que dê espaço mesmo, e principalmente dê espaço para o autor independente. Edgar, ele acabou respondendo uma pergunta de Lara, né, que ela fala que Lore também falou, e Naya, a gente acabou todo mundo respondendo um pouquinho de como que a gente analisa as obras literárias nacionais nordestinas, que Edgar, ele tem um alcance, ele tem grandes editoras e é uma pessoa nordestina, né? Então, assim, a gente está alcançando esses lugares e isso vem crescendo. Né? Eu acho que está sendo um avanço bem legal, assim, devagar, né? Mas que esse mercado realmente ele tem tá se adaptando, né? Mesmo isso tudo acontecendo e fechando e sendo triste mesmo. Complementar alguma coisa, Nai, Lori, Ti, vocês querem complementar alguma coisa? Na verdade, eu vou complementar, não complementar, mas eu vou fazer um comentário acerca da fala de Edgar,
porque enquanto ele estava falando, as palavras dele me atravessaram por um prisma muito interessante. Quando eu comecei a escrever, foi por inquietação, por eu não ver o que eu queria ver. Quando eu topei trazer a filial do Clube Lesbos para Salvador, inicialmente com a Cris, foi por inquietação, com a Cristiane Schwinder, foi por inquietação pela falta de espaços para mulheres lésbicas e bissexuais aqui. Quando eu aceitei o convite do Oxe LGBT, também foi por inquietação, porque eu achava injusto o público nordestino, os escritores nordestinos, de maneira geral, LGBT, ou até mesmo os heterossexuais, não terem tanta visibilidade quanto o eixo sul-sudeste. Metade da minha mesa de livro, ou mais da metade, é do eixo sul-sudeste e alguns internacional. E, então, tudo parte da inquietação. A gente só consegue mover as coisas se aquilo inquietar, se aquilo incomodar. Quando o Edgar fala é preciso que o mercado editorial se reinvente, é uma inquietação dele, enquanto autor filiado a uma editora, é uma inquietação minha, enquanto escritor independente, é do Deco também, é da Lorena também, é do Thiago também, e é de gente que também não está aqui. Mas a gente se sente incomodado com isso, porque escritores muito bons não têm a valorização devida nesse momento. Quando eu pego e recebo, atualmente eu tenho recebido propostas de pessoas que chegam para mim, poxa, você faz indicação de livro, você faz resenha literária, lê meu livro, indica. E eu leio, e o livro é bom, mas a pessoa não tem esse alcance. Aí eu perturbo o juízo de quem eu conheço que indica livro também. Olha, eu li tal livro, assim, lê aí para ver se você vai gostar. Porque não custa, velho. Não custa nada. É 5 minutinhos de uma conversa, de uma brincadeira com um amigo seu que também faz aquilo que você faz e que vai deixar uma outra pessoa feliz. Enquanto, eu torno a dizer que nós, enquanto influenciadores, não devemos apenas voltarmos para o nosso trabalho enquanto eu vou me divulgar, mas olha o coleguinha também. Eu faço textos freelancers para editoras, para revistas e tal. E eu gosto de trabalhar com uma editora, que é a editora PEL, da Paula Cury, que é uma editora pequena, mas que lança, pelo menos por ano, 2, 3, 4 livros de autoras diferentes. E que está tendo uma boa visibilidade graças à internet, graças à proximidade que as redes sociais estão trazendo entre autor e leitor, e graças ao boca a boca também. Porque isso aqui é uma roda de conversa. Eu estou comentando de uma editora que talvez a Lorena não conheça, talvez o Thiago ou o Edgar não conheçam. Quando a gente sai daqui, olha, eu vou ver o trabalho que o fulaninho de tal falou. E é assim que começa a influenciar. Esse pequeno detalhe, são nessas partículas que a gente acaba lançando aquela semente, que lá na frente vai virar uma árvore frondosa. A Lorena falou do Anderson Shaw. Você sabe como foi que eu conheci ele? Por causa do Nano White. Eu conheci ele por causa do Nano. Porque a gente tem o ML em comum, que é a Cris, e aí ela marcou uma reunião com a galera daqui da Bahia que estivesse se inscrevendo no Nano. E aí eu conheci o Anderson lá. E quando ele me falou do projeto, dos livros, da escrita dele, eu me apaixonei. Mas é um cara que não tem muita divulgação. Negro, nordestino, esforçado pra caramba, periférico. E cadê a divulgação desse pessoal? É uma inquietação minha e é uma inquietação que eu faço questão de soltar para que mexa com quem estiver ouvindo, para que dê aquela cutucada e diga, poxa, eu também tenho aquela minha inquietação assim. Será que se eu falar também vai surtir efeito? Vai surtir sim, velho. Se a gente não fala, aquilo morre na gente. Surte efeito. E aí que entra o nosso papel enquanto não só escritores, né, mas também como produtores de conteúdo, né, que a gente está aí para poder também fazer isso, sabe? Anderson, eu conheci Anderson através de Lore, foi um super telefone sem fio, e como que isso
acontece, né? Do tipo assim, as redes sociais aproximam pessoas e a gente faz essa rede pessoal também, que não deixa de ser social. A gente está chegando na reta final e eu quero que vocês falem, enfim, façam suas considerações finais, falem de como encontra vocês para continuar acompanhando e a gente fazer uma fotinha para dar um print para a gente registrar esse momento, tá? Depois que Lori vai encerrar e aí a gente faz a fotinha depois que Lori encerrar, tá bom? Aí fica aí. É isso, eu quero muito agradecer a vocês por terem aceitado o convite. Eu quero dizer que valeu muito a pena e eu espero que tenha o mesmo retorno que eu estou tendo, que vocês tenham também, né? Enquanto prazer de estar com vocês aqui falando sobre algo que nos uniu, né? Que é a literatura e as redes sociais. Viu? Muito obrigada. E, gente, continue me acompanhando no Primeira Orelha e continue acompanhando a programação da Mostra Literária, e Lori vai fazer as considerações finais depois de todo mundo. Edgar, pode ser por você, depois Nai, depois Ti e Lori. Tá, gente, primeiro eu queria agradecer esse papo, a presença aqui na Mostra Literária de Salvador. Espero que na próxima edição a gente já possa fazer esse evento presencial, né? Vamos torcer aí para que essa vacina chegue e no ano que vem a gente possa ter esse encontro pessoalmente, trocar essa energia, né? Porque a gente é nordestino, baiano, gosta do contato físico, gosta do abraço, e tem sido uma tortura encontrar as pessoas nesse novo normal e não poder abraçar, né? Tem só que pegar pelo cotovelo, meu Deus do céu. Mas, assim, agradecer a oportunidade de aprender, principalmente, né? Eu acho que, por eu ser nordestino do Recôncavo, eu tenho assim, eu me sinto muito responsável, porque eu sei que eu tenho todos os privilégios, sou branco, sou hétero, e assim, eu me sinto nessa obrigação de também ter uma escrita responsável e ter um posicionamento responsável nessas questões sociais, e eu me preocupo muito com isso, eu sempre coloco o meu perfil à disposição com intervenções de outros autores, enfim, eu me sinto muito responsável em relação a isso, né? Na posição que eu ocupo hoje, no alcance que eu tenho hoje, para também reverberar outras vozes. Então, acho que é o papel da gente que usa as redes sociais. A gente está num momento de enfrentamento mesmo no país, que a gente precisa defender as causas importantes, a gente precisa defender a literatura, a leitura, as artes, a cultura, a gente precisa defender mesmo, a gente está em guerra. Apesar dos meus textos nas redes sociais são textos afetivos que falam de amor, mas a gente precisa entender que nesse momento que o país enfrenta, que o mundo enfrenta, a gente está em guerra. E a gente precisa se unir, a gente precisa estar unido, a gente precisa reconhecer que existe essa disparidade, a gente precisa reconhecer os nossos privilégios, né? E tentar fazer alguma coisa para mudar. Então, eu reconheço todos os meus privilégios, sei que talvez esse alcance que eu tenho tenha muita ligação com os privilégios que eu tive, porque eu venho de uma região que tem muito artista bom, que tem muita gente boa, que é o Recôncavo Baiano. Eu tive a oportunidade, no meu segundo livro, ter colocado autores, pessoas da minha cidade, para fazer parte do livro, com prefácio, com pós-fácio, com a capa, com a ilustração, de colocar a minha cidade no centro do livro. Então foi um livro, foi o livro mais bonito que eu já fiz, porque foi um livro feito para minha cidade, né? Então, assim, deixar essa mensagem também, se tem algum autor aí que tem um alcance grande, que tem essa responsabilidade também, essa responsabilidade social, principalmente. E falar do meu terceiro livro, né, que eu acredito na sua capacidade de superar, que está à venda em todas as livrarias, sites, no meu perfil Edgar Abeusen, no Twitter, é só chegar lá no link, comprar o livro na livraria, enfim, onde você achar melhor. No Kindle também está disponível. E agradecer, né? Agradecer a oportunidade dessa troca, desse aprendizado, e reafirmar que a gente precisa de união, a gente precisa se unir e fazer a literatura acontecer. Eu gostaria de agradecer, né, pelo convite, por essa mostra literária.
que apesar dos pesares, embora a gente esteja nessa guerra, né, contra o coronavírus, esse ônus nos possibilitou um bônus, que é o intercâmbio cultural que a gente pode ter, porque todos os eventos que seriam presenciais e que puderam ser adaptados para o mundo virtual foram. E aí, então, não é só Salvador que tem esse evento. Quem estiver no Rio de Janeiro, quem estiver no Rio Grande do Sul, está podendo assistir não só esse, como os eventos do próprio Clube Lesbos, né, que eu também sou filiada. Elas estão com eventos literários, e aí a gente se inscreve. Quem quiser assistir, se inscreve através do link. Quem quiser encontrar os meus textinhos, ou vai achar no Instagram, dama.nai, ou vai achar no Escritos da Noite, blogspot.com. O Facebook, eu já disse que é só para as tias saberem que eu tô viva. E o Twitter é só para acompanhar a vida dos outros. Mas tirando isso, muito, muito obrigado. Tem texto meu em várias antologias. Tem poema, embora eu não goste de escrever, na antologia Correspondências, que foi organizada pela Lea Ferro, na Darda Editora. Tem um texto autoral biográfico na antologia Isso Também é Preconceito, muito biográfico, inclusive, organizado pela Luiz Aranha, da Causas e Prosas. Tem uma das minhas antologias filhotes, que é organizada pela Adriana P. Silva, que é O Lado Obscuro da Lei, que é um bando de sapatão junto, falando de sapatão, mas não só romance. Porque quando as pessoas ouvem falar em literatura lésbica, só conhecem romance. E não tem romance aqui não, bebê. O negócio é suspense policial mesmo. Tem texto meu em antologias da Cartola Editora, Orixás, Histórias de Nossos Deuses, que eu busco trazer um pouco do arquétipo dos orixás, adaptando para a vida cotidiana nossa. E Toda Forma de Amor, volume 2, porque era para ser uma antologia única e teve que virar uma duologia, por conta do excesso de textos maravilhosos LGBT, de resiliência, de vibrações positivas, aquele texto que no final você entende que vai ficar tudo bem, e nesse texto eu trago, nessa antologia eu trago o texto Resiliência, que como o nome próprio já diz, é a capacidade que a gente tem de se adaptar às diversidades, e nós como seres humanos somos resilientes, sobretudo os nordestinos, que somos resistentes e resilientes, e não perdemos a nossa felicidade de forma nenhuma. E o último texto, além dessa antologia que está prometendo do Oxi, é um texto que está na antologia Criaturas da Noite. Eu venho aí com uma fantasia passada no Recôncavo Baiano, mas não em uma cidade específica. A cidade é fictícia, mas o lugar escolhi o Recôncavo Baiano. É Muritiba, é Muritiba. Agora Ti e depois Lore. Travou? Amigo, você tá travado. Tá travado para todo mundo? Ela mostrou a principal vantagem dela. Tá. Travou. Agora destravou. Ou não? Tá travado. Tá travado, amigo. Então, quando amigo, é melhor você sai e entra de novo, é o tempo que Lore fala. Isso, pronto. Pronto. Fala, e aí quando eu voltar, ele encerra. Pronto, então. Eu não encerro agora, então? Faça suas considerações finais e depois a gente agradece, que é o tempo que ele retorna. Pronto, tranquilo. Então, vou falar rapidinho. Vocês podem me encontrar no Passos Entre Linhas, nesse @ que está aí na tela. Passos Entre Linhas, tanto no Instagram quanto no YouTube. Também tem Face, mas né, a gente não usa com frequência. No Twitter, eu tô como Passos e Linhas. E eu também sou escritora, né, como o Deco disse, publiquei recentemente o Divertido Glossário da Jana, que é um livro infantil. Então, se você tiver... É um livro infantil e um livro independente. Então, se você tiver interesse em comprar, fala comigo, que
eu estou fazendo as vendas diretamente comigo, e ele vai ser lançado amanhã aqui na mostra também, às 18 horas, já deixo o convite. Marqueteira. E quero falar também sobre o Vejo Cores em Você, que é uma antologia que eu estou participando junto com o Deco, que é uma antologia de contos LGBTs, e está muito linda. É isso aí. Aqui, a Vejo Cores em vocês encontram nos sites, né, que vendem livros online. A Amazon, Peixe Urbano... Não, Peixe Urbano o quê, gente? Ai, meu Deus. A Amazon... a Amazon Submarino, etc, etc, etc. Vai e depois Lori volta para falar dos sorteios. E, gente, aproveitando que hoje tem lançamento de Meus Pais e Eu aqui também, 18 horas. Sou péssimo que demais! Caiu um pouco, mas voltei. Primeiro, muito obrigado à Mostra Literária de Salvador pelo convite. Eu fiquei muito honrado de poder estar aqui com vocês. Como a Nay falou, apesar dos pesares da pandemia, ela permitiu que a gente tivesse um pouco mais de contato com esses eventos que normalmente a gente não teria. E eu nunca fui para Salvador, então eu estou sentindo um pouquinho a partir de vocês, assim, e tendo esse contato com vocês, e está sendo muito especial para mim, principalmente por tudo que eu ouvi e tudo que eu aprendi com vocês hoje. Muito obrigado, espero poder ter contribuído um pouquinho com a minha visão do meu trabalho e tal. Vocês me encontram em qualquer rede com esse @ aqui, que é o Thiago Valente, em qualquer lugar, Thiago sem H, pelo amor de Deus. E tem os meus 2 livros, o primeiro é esse aqui, O Resgate de Natal, que eu comentei um pouquinho para vocês. E pela Burn Books Editora saiu esse aqui esse ano, que é o Notificação Preferida. São diversos contos de amor relacionados a alguma notificação no celular. E o meu conto que está aqui, O Conselheiro, vai virar um romance que vai ser lançado no ano que vem. E vai ter podcast, vai ter websérie, enfim, vão ter várias coisas permeando aí esse romance. Então é isso, me acompanhem no TikTok, no Instagram. E mais uma vez, muito obrigado pelo convite e pela participação de todo mundo. Lori? Desculpa. Então, eu quero agradecer, né, em nome da Mostra Literária, a todo mundo que assistiu a gente, a todo mundo que se inscreveu, está participando. Se você está assistindo a gente, você se inscreveu no evento, né, os links são individuais. Pode continuar divulgando a mostra, porque hoje ainda vai ter evento até 20 horas. Amanhã também a gente vai ter uma programação toda voltada para o público infantil. E se você se inscreveu, você já está concorrendo aos sorteios de livros das 2 editoras parceiras da mostra, a editora Vecchio e a editora Voz de Mulher. Os sorteios vão acontecer depois que acabar a mostra. Vocês podem acompanhar a gente no @Mostra Literária SSA lá no Instagram. E para se inscrever, acessem o site mostraliterariassa.com.br. Eu quero agradecer também, né, aproveitar e agradecer novamente a todos os artistas, as artistas que estão participando da mostra. Muito obrigada pela parceria. Obrigada também a Duit, Quântica Comunicação e a GL Assessoria de Imprensa pela parceria com a gente na construção desse evento tão bacana. A galera amou a mesa, tá elogiando muito aqui no Duit. Parabéns a todo mundo, muito obrigada. Beijo, gente. Amiga, dá o print, vamos fazer um print da foto, faça uma pose bonitinha para tirar o print. Deixa eu tirar o print pelo Duit. Faça uma pose, por favor. Peraí que no Duit demora de chegar. Eu vou conseguir tirar aqui, amiga. Pronto. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. A mostra continua. Tchau, gente. Beijão.